estamos de volta com o programa Ação Nacional. Nosso assunto de hoje é sobre suicídio, causas jurídicas. Eu estou aqui com o Dr. Rafael Ferreira, advogado. Doutor, a gente estava falando sobre a questão da escola, mostramos o VT no bloco anterior, muito interessante sobre essa questão da prevenção que eles atuam nas escolas. Espero isso que se estenda para todas as escolas do país. Bom, agora, o Estado de São Paulo, ele nunca registrou tantos casos de suicídio entre policiais como no ano passado, 2018. O relatório anual da Ouvidoria da Polícia. Esses são os dados divulgados aí em fevereiro de 2019, então quer dizer esse ano, né? Mostra que 45 policiais civis e militares cometeram suicídio naquele ano. Um aumento de 73% em relação a 2017, né, de 2018 para 2017. Isso a gente não pode tratar como uma simples coincidência, né, doutor? Aqui tem algo acontecendo. Eu não tenho dúvida. Acho que é derivado de tudo que a gente vem discutindo durante o programa aqui, as causas, né? Porém, dentre policiais, a rotina é muito mais estressante. O policial, ele exerce uma função extremamente nobre para a sociedade, né? Ele é digamos que ele é o nosso escudo, né? Quem nos protege. E o custo disso é muito caro para ele. Ele põe a vida dele em risco, né? Todos os dias para salvar a sua. A vida em risco, contato com violência todos os dias. Muitas vezes eles são obrigados a agir com violência, né? Abordagens, uma invasão, por exemplo, numa boca de fumo, não tem troca de tiro, eles acabam matando alguém. Imagina para a cabeça de um policial como é tirar a vida de outro. Não é algo natural para ninguém. A pessoa que não sente remorso com isso está numa outra linha aí, digamos, dos estudos psiquiátricos, vamos dizer. Por mais que ele se faça durão, dentro duro. Tem um ser humano. Tem um ser humano. Você tirar a vida de alguém, ainda que aquela pessoa tenha cometido um crime ou foi para evitar um crime, o fato de você fazê-lo é um fardo muito pesado para se carregar, né? Então, a convivência deles com violência todos os dias é algo muito estressante. E, no geral, o que acontece? Tem uma série de afastamentos por depressão nessa área, de policiais civis e militares. Bombeiros tem muitos também, né? Um monte de afastamento. E os casos de suicídio também. Eles entram em depressão, muitas vezes, quando cometem alguma infração ou acabam matando alguém, eles têm que responder um processo administrativo, tem que justificar, às vezes, um processo penal. Tem até a polêmica recente no Rio de Janeiro, que está tendo bastante disso. E muitas vezes são afastados até das próprias atividades que eles realizam. Acho que isso tudo contribui para uma série de agentes que vão pesar mais e mais sobre o psicológico deles, de tal forma que vem a depressão ou agrava um quadro depressivo. É comum, doutor, que um advogado ou até um policial aqui ter que agir como um psicólogo, num caso de ameaça de suicídio? Olha, já tive algumas experiências, porque o advogado, muitas vezes, ele é alguém que escuta o seu problema, né? Então, não importa qual seja. E quando, às vezes, você tem algum cliente na sua frente, você, ainda que a gente evite agir como psicólogo, né? A gente não pode, de forma alguma, fazer isso, a gente não sabe ser psicólogo, né? A gente entende lei, né? Mas a gente, muitas vezes, acolhe as pessoas, dá palavras de conforto, dá palavras para mostrar uma nova perspectiva, né? Muitas vezes nós já tivemos, por exemplo, que encaminhar clientes nossos para médicos, para psicólogos, encaminhamos e ainda bem que as coisas surtiram efeito. E no caso de policiais e bombeiros é corriqueiro, né? As intervenções você vê, alguém quer pular de um viaduto, quer pular de um prédio, quer atirar em si próprio. Então é algo bem rotineiro. Dos advogados, não digo que é tanto, em caso de suicídio. A gente é psicólogo de um monte de coisa. Em casos de suicídio, bem ampla, né, a atuação. Não necessariamente. Mas sim, em alguns casos, mas os policiais, eu não tenho dúvida, quase que diariamente, com certeza, eles devem lidar com casos assim. Com certeza, eu acho que esses oficiais devem ter um preparo psicológico para poder lidar com isso, porque é difícil, né? Existem treinamentos oficiais da própria polícia, no assunto, no quesito prevenção ao suicídio, como lidar com essas situações de crise, né? E existem equipes especializadas nisso também. Depende do que acontecer, depende do caso. E na cidade que for, tem equipe especializada
nesse tipo de crise que agem para evitar que o pior aconteça. Olha, doutor, a Rede Século XXI produziu aí um documentário para chamar a atenção a este tema. Suicídio, um assunto urgente. Está disponível no nosso canal no YouTube. Olha só um trecho deste documentário, vamos acompanhar. Durante muitas décadas, até séculos, se criaram muitos mitos em volta, né, do assunto suicídio. Pelo fenômeno Vetter e por outras coisas. Então não se fala de suicídio, porque quando você fala de suicídio, você incentiva o suicídio. Mentira. Né? A gente tem que falar de suicídio de uma forma coerente, de uma forma respeitosa, mas devemos sim falar de suicídio. E muitas coisas, né, eu já ouvi em 15 anos, por exemplo, suicida bom é aquele que chega e pula, ele não fica lá chamando atenção. Todo suicida quer chamar atenção, todo tentante quer chamar atenção, porque o chamar atenção para ele é um grito de socorro. Todo tentante vai chamar atenção. Então é um mito que deve ser quebrado. Existe uma frase, né, salvo engano, de Fernando Sabino: suicida é aquele que perdeu tudo, menos a vida. A última coisa que um tentante quer é dar cabo da vida dele. É a última coisa. Ele quer o final da dor, ele quer o final do sofrimento, ele quer a solução do problema dele. Né? E nós, às vezes, não temos a solução do problema. Muitas das vezes, a grande maioria das vezes, eu não tenho a solução do problema. Não consigo trazer a pessoa que morreu de volta. Eu não consigo reaver o emprego dele. Eu não consigo tirar os filhos da miséria. Eu não consigo curar, às vezes, o transtorno de humor dele, o transtorno de personalidade. Mas eu consigo ouvir. E o ouvir é um desabafar. E o desabafar é um esvaziar de balde. Então, a gente tem que acabar com isso, né? De uma forma... Se a gente quiser pensar em 10 anos à frente, porque a gente não vai conseguir diminuir os índices estatísticos hoje em relação a tentativas de suicídio, mas a gente tem que começar a pensar 10 anos à frente. A gente tem que começar a pensar em 2028. E lá em 2028, a gente tem que olhar para trás e falar assim: poxa vida, ainda bem que a gente começou a discutir lá atrás sobre isso. Ainda bem que a gente começou a ouvir o ser humano. Ainda bem que a gente começou a conscientizar as pessoas que precisavam ser ouvidas. E isso é fundamental. Eu sempre termino as palestras, as aulas com a seguinte frase, né? Ou as seguintes frases. Ouçam aqueles que precisam falar. Conversem com aqueles que precisam dialogar, mas acima de tudo e contra todos os obstáculos, salvem aqueles que precisam ser salvos. Tá aí, olha, para assistir este documentário na íntegra é só acessar o YouTube, www.youtube.com/Rede Século XXI. Ali você vai encontrar, além desse documentário, vários vídeos com depoimentos de especialistas que podem ajudar quem passa por uma situação difícil de depressão. Bom, doutor, tá aí, né? Tem que ouvir as pessoas, né? Tem que ter paciência e entender o processo do que está acontecendo com ela neste momento. Custos de internação relativos à cobertura de planos de saúde em caso de uma tentativa frustrada de suicídio. O cara tentou, acabou sendo internado, e aí isso aí tem que ter. Os planos de saúde, no geral, tentam se furtar dessa responsabilidade. Até né? disso? Até disso. Porque dizem que como a pessoa premeditou e ela que causou aquele dano, em tese, eles não têm que cobrir, porque foi intenção dela causar aquela própria questão. Mas, judicialmente, as chances de reversão dessa decisão dos planos ela é altíssima, né? Uma vez que, como a maioria das seguradoras, eles se negam e dificultam o acesso para que eles não tenham que ter despesa. Mas, com certeza, tem que cobrir, sim, todas as despesas médicas, hospitalares, numa tentativa. Então, fica aí a resposta para todos nós aqui, caso, infelizmente, ocorra isso com alguém da sua família, né? Para a gente saber disso. O hospital tem, sim, o plano de saúde tem que arcar com as consequências. Não tem jeito. Não tem dúvida. Na questão da OAB, doutor, a OAB está fazendo alguma campanha de prevenção do suicídio? Existe algum trabalho? A OAB sempre participa do Setembro Amarelo. Ela é uma entidade extremamente participativa na sociedade, né? Um dos pilares mais importantes da sociedade. Sim. Puxando um pouco para o lado do advogado, mas a OAB é um órgão extremamente importante que encabeça diversas causas e não é diferente no caso
do Setembro Amarelo. Então, você observa diversas campanhas em diversas regionais da OAB, né, até a nível federal também, campanhas de prevenção ao suicídio em prol do Setembro Amarelo. Quando ocorre, no caso, suicídio de detentos, há implicações legais do Estado em relação, mesmo Sim. que ele cometa suicídio na cadeia? Sim. O Estado tem responsabilidade objetiva por tutelar a vida dos detentos, né? Então, em caso de suicídio dentro de uma penitenciária, a família tem um histórico bem grande de casos, inclusive, dessa mesma forma, nos quais a família consegue restituição, ressarcimento aí, uma reparação dos danos causados por conta desse suicídio cometido dentro de uma penitenciária. O preso, ele vai preso para ser ressocializado. Sim. Não para morrer na cadeia. Morrer na cadeia. Né? Então, em caso de suicídio, é porque o Estado, ao tutelar, não teve capacidade de fazê-lo. Logo, falhou e, portanto, gera um dano indenizável à família. Ok. Doutor, para quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto que nós falamos aqui, a questão do suicídio, né? E que fala aí da questão das causas jurídicas, pode entrar em contato com o senhor? O senhor tem um e-mail? Podem, claro, fica super à vontade, caso queiram entrar em contato conosco, puder compartilhar qualquer conhecimento que a gente tenha trazido aqui, a gente fica super à vontade. O e-mail é rbf@bfnadvogados, no plural.com. Ok. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado a vocês por permitir aí a minha participação no programa. Ok. E obrigado a você que esteve até este momento aqui conosco, e o Ação Nacional volta na semana que vem com mais um assunto a ser debatido para você. Até lá.